Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com um corte com muita informação do nosso Atlético Mineiro para essa grande final de amanhã. Então a gente começa aí com o Globo Esporte, direto de Assunção, falando muito sobre a situação do Alan Franco e sobre Hulk. Hulk será titular direto amanhã? Então tem muita coisa pra gente falar no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Mas estamos esquentando a final da Sul-Americana para os atleticanos. Galera, vamos falar do Galo agora porque está chegando a final da Sul-Americana, Atlético contra Lanús, jogo lá no Paraguai, onde está o nosso Roger Cazé. Ô Cazé, fala uma coisa aqui pra gente. A gente sabe, né? O Sampaoli gosta de um mistério, mas hoje rolou treino aberto pra imprensa. Deu pra espiar alguma coisa, bichão? Muito boa tarde. Fala Marcelo, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Segundo dia de preparação do Galo aqui em Assunção, que também é o último antes da decisão da Sul-Americana, rapaz, está chegando a hora. E novamente a movimentação foi aqui no La Huerta, o estádio do Libertad. Diferentemente de ontem, hoje foram liberados 15 minutos para a imprensa. É aquele momento lá do alongamento e também do aquecimento, mas deu para ver de perto muita coisa. Um ambiente de muita tranquilidade e confiança. Os principais astros em campo, Hulk, Everson, e teve um momento muito curioso. O Jorge Sampaoli tem lá as manias dele, né? Pois bem, ele saiu, foi para o meio de campo, ficou isolado lá um tempão com a prancheta dele, certamente elaborando as estratégias que o time vai usar amanhã. E o mistério continua. Quando eu falo de mistério é sobre o Alan Franco. A gente sabe que ele voltou machucado da última data FIFA, fez um exame de imagem na manhã de ontem aqui em Assunção. Esse exame detectou uma lesão na região do quadril. Ele não participou desse momento em que a gente estava lá no campo, mas ele esteve aqui no estádio e ficou treinando à parte. Marcelo, estaremos ligados em tudo. Perfeito, Cazé. Cazé trabalhando demais da conta. Ontem à noite liguei pra ele pra fofocar, o homem tava trabalhando, viu, gente? É, decisão e tem brasileiro na parada, tem o Atlético Mineiro enfrentando os argentinos do Lanús. Já já a gente vai fazer aquele contato com o Gabriel Marques, vamos saber o que está acontecendo diretamente da capital paraguaia, Assunção. Lembrando que o Galo tem tudo para salvar a temporada, vencendo esse título, conquistando vaga direta para a Libertadores, mobilizando seus torcedores. Muita gente já está no Paraguai. Muito legal, muito bacana, como sempre, o apoio da torcida do Galo. E a gente vai, inclusive, conferir esse ambiente como está. A cidade que guarda a memória do futebol na América Latina, das campanhas eternas na Libertadores, da saudade eterna na Copa Sul-Americana. E é aqui onde o Atlético quer estar. Se na Copa Libertadores o Brasil tem dominado, na Sul-Americana, nesta década não tem sido bem assim. Somente o Atlético Paranaense conseguiu vencer uma final. E olha, o seu adversário foi o Bragantino. Fortaleza, São Paulo e no ano passado o Cruzeiro acabaram derrotados pelos nossos vizinhos, exatamente no jogo mais importante da competição. No entanto, a massa acredita que neste ano será diferente e o manto alvinegro é que estará nessa vitrine. Seria o tri, né, da Conmebol, basicamente, porque não deixa de ser 92, 97 e 2025. Também seria o tri diante do Lanús, derrotado na final da Conmebol de 97 e na Recopa de 2014. Para os argentinos, a esperança é que a história tenha ficado no passado. A estadística diz que tem razão, mas esta vez vai ganhar Lanús. Se acaba isso. No meio-campo, o Lanús tem Marcelino Moreno, aquele mesmo, do Coxa. O armador pode ter mais espaço no jogo, pois Alan Franco, o melhor volante do Atlético, teve uma lesão muscular no quadril e é dúvida para a final. Fausto Vera e Alexander brigam por essa vaga. Acho que eu iria de Alexander, cara. Alexander tem mais técnica, acho que tem um pouco mais de... É um jogador mais completo ali. Mas quem está mesmo no holofote é Hulk. O jovem Edgar é paraguaio e tem o atacante como ídolo. O que pensas de Hulk? No, jugadorazo. Ya 500 goles en el Arena MRV y
Jugadorazo es. Muy buen jugador, mucha experiencia, jugador muy importante. Respetado, muy respetado. E a Hulk temos a Cali izquierdos. Para Hulk, temos o esquerdoso, Munhoz e Canale. Eles vão pará-lo com faltas. Duro e parejo. Atlético e Lanús. Quem vai para dentro dessa vitrine? Quanta expectativa, quem será o campeão, hein? A torcida é enorme para o Atlético Mineiro, o apoio da massa atleticana, todo mundo já chegando no Paraguai. E quem está por lá também é o Gabriel Marques, que é o nosso correspondente nessa jornada, nesse título da Sula. Gabriel, para você, boa tarde, bem-vindo, bem-vindo ao Jogo Aberto. Queremos saber tudo, se o pessoal está confiante, porque é uma grande final entre brasileiros e argentinos. Boas tardes, Renata, o Cicinho, Ronaldo, todo mundo que está no estúdio, também o Everton Guimarães, que já estará aqui com a gente. Bom, o torcedor do Atlético vai chegando aqui à Assunção, né? Uma galera já chegou aqui na quarta-feira, no entanto, se espera que os totais de 20 mil ingressos que foram comprados pela massa, a maior parte desses torcedores devem chegar por aqui na sexta, hoje e também no sábado. Tem muita gente vindo naquele esquema de bate e volta. Galera animada porque acredita sim nesse título do Atlético para poder salvar a temporada, conseguindo uma vaga na Libertadores do ano que vem, algo que seria importantíssimo porque pelo Brasileirão tá um pouco difícil. Bom, o técnico Sampaoli está quebrando a cabeça nesse momento, né? Teve treinamento na manhã de hoje. Alan Franco é dúvida para a final. Ele teve uma lesão enquanto servia a seleção do Equador, né? Os exames de imagem provaram que ele teve uma lesão muscular no quadril e por isso é dúvida, o que deixa um buraco no meio de campo, né? Que será que ser preenchido por Alexander ou Fausto Vera para marcar o perigosíssimo Marcelino Moreno, aquele mesmo que jogou no Curitiba e que pode ser, então, um dos personagens dessa final. Bom, Renata, eu tô aqui no Paraguai, né? Fui olhar o que a mídia do Paraguai tá falando, comprei um diário, um jornal e, bom, Atlético e Lanús aqui, a mídia do Paraguai não tá tratando tão bem assim, né? Final única, lugar, não tem time paraguai envolvido. No entanto, tem um nome que é destacado, sim. Bom, mexer com o jornal impresso aqui, 90, tá complicado, Renata, você não imagina. No entanto, é ele. Sim, Alonso. Pegaram uma foto do Júnior Alonso de 2021. O eixo ao lado dele é o Canale, zagueiro do Lanús, que, de acordo com o torcedor que eu entrevistei, pode descer a botina para parar simplesmente ele. Givanildo. O paraguaio está com uma expectativa muito grande para poder ver o Givanildo em campo. O Hulk é um jogador mundial. Conversei com um torcedor que veio do México para cá para poder ver essa final, porque tem o Hulk como ídolo. Encontrei um torcedor paraguaio também de 12 anos, tem o Hulk como ídolo. Enfim, ele é o jogador que movimenta mais essa final aqui dentro de Assunção. O torcedor paraguaio ainda não está muito envolvido neste jogo. Final único é complicado. Já o torcedor do Lanús está esperançoso de que poderá encerrar essa marca, né, de 2 derrotas seguidas em finais para o Galo, na Comembol de 97 e na Recopa de 2014, partidas que são muito importantes para a história do Atlético, mas o torcedor do Lanús quer deixar isso tudo no passado, quer escrever uma nova história. Agora, só uma curiosidade, o que está dando mais polêmica aqui no Paraguai é uma notícia que envolve futebol e o Ministério da Educação, porque o ministro da Educação e Ciência, Luiz Ramírez, ele afirmou que está esperando a decisão do sorteio do Mundial da Copa do Mundo de 2026 para definir como é que vai ser o calendário escolar do ano que vem. E aí tem gente que concorda, tem gente que discorda veementemente. Essa é a história que movimenta mais os bastidores aqui de futebol e também de política aqui em Assunção do Paraguai, onde os torcedores do Atlético vão chegando. Expectativa de um bom público, acima dos 35 mil torcedores. Foram 36 mil ingressos disponibilizados, tem uma certa carga de ingressos que fica disponibilizada para o povo paraguaio, né, que quiser acompanhar essa final. No entanto, a expectativa de que seja uma invasão da massa do Galo aqui dentro da capital do Paraguai, muito capitaneada pela esperança de ver mais uma vez Hulk, o Givanildo, decisivo dentro de campo, carregando esse time para mais um título, também colocando a Libertadores, que é a obsessão do Hulk, vencer no ano que vem. Boa, Gabriel, obrigada. Informações completas diretamente de Assunção, no Paraguai, e trazendo esses detalhes aqui para o Jogo Aberto. E claro que quando a gente pensa em Galo e Lanús, não tem como deixar a opinião de Everton Guimarães de fora. Muchacho, a hora da verdade será amanhã. O Galo termina a temporada com um título internacional, vaga para Libertadores, ou vai ter que enfrentar o Brasileirão. A última jornada não foi boa contra o Bragantino, não é? Mas agora é só pensar em título. Buenas! Como estás?
Buenas, muchacha, muito guapa, com esta belíssima indumentária na cor do Colorado, que ontem venceu. Nunca erro as previsões com o Colorado. Espero não errar também com o Atlético, viu, Rê? Espero não errar. Porque se nós fizermos um recorte aí de 13 para cá, o futebol mineiro sempre em destaque, né? Sempre em destaque, título de Libertadores, o Brasileiro de 13 e 14, Recopa, Supercopa, depois o Cruzeiro 17 e 18, o Atlético vice-campeão em 2015, depois de 23 o Atlético brigou pelo título, 20 também, enfim. E aí 21 o Atlético ganhou quase tudo, né? Perdeu a Libertadores para o Palmeiras. E aí depois finais ano passado de Libertadores e Copa do Brasil, Cruzeiro final de Sul-Americana e esse ano o Atlético final de Sul-Americana de novo. Então desculpa aí, mas o futebol mineiro é em destaque nesse recorte aí de 12 anos, 13 anos para cá. Isso é muito importante. O Atlético faz uma campanha no Brasileiro uma campanha para se salvar e conseguiu se salvar, né? Quando precisou do sprint final no Brasileiro até conseguir atingir a pontuação para não cair, o Atlético foi lá e fez. E depois a atenção toda voltada para a Copa Sul-Americana, Renata. Eu tenho dito há muito tempo que eu acredito muito no título do Atlético, porque aquelas duas finais do ano passado, ter perdido a final da Copa do Brasil para um Flamengo que era muito mais time, né? É uma seleção ali no elenco. E depois ter perdido a final da Libertadores para um Botafogo, que também era muito mais time, mas diante daquilo que aconteceu, de ter perdido o Gregor ali com 30 segundinhos de jogo, aqui doeu muito no atleticano. E um ano depois o Atlético vai para mais uma final e agora é Sul-Americana contra o Lanús. Claro que há um envolvimento de todos, a direção prometendo 50% da premiação da Conmebol para distribuir para todos os funcionários, jogadores e tal, isso é muito importante, mas acima de tudo, o Atlético ter levado todos os jogadores, até os que não estão podendo jogar, todo mundo lá, todo mundo muito engajado. Eu acho que o Atlético, está desenhado, Renato, e tomara que aconteça. O Atlético merece, diante do que foi ano passado, da tragédia das duas finais e desse ano também. Então, já aproveitando, Renata, eu já vou meter meu palpite aqui, tá? Com muito sofrimento, Galudo 2-1 para cima do Lanús, Rê. Olha, a expectativa é alta, o time reagiu, melhorou muito com o Sampaoli e agora acredita sim na Sul-Americana, que resolveria bem a temporada do Galo, não é? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro com o Globo Esporte, depois a gente fechando com o Jogo Aberto. E sim, cara, concordo plenamente com o Everton. O Atlético chega muito forte para essa final. A gente tem toda essa preocupação com o Alan Franco, né, cara? Infelizmente, se lesionou, mas está fazendo recuperação. Não foi para o campo no momento que os jornalistas puderam gravar, mas foi para o campo sim depois, trabalhou separado. Então a gente acredita muito que o Alan Franco vai para o jogo sim. Cara, e para quem não sabe, o Alan Franco, ele faz uma diferença enorme no meio de campo. Você viu aí contra o Bragantino, é claro que não foi um jogo bom do Galo, a cabeça já estava na final, mas sem ele ali no meio de campo, muda demais o Atlético, muda muito. Então ele é um cara, às vezes, que passa despercebido, é um cara meio que invisível, mas ele dá solidez pro meio de campo do Atlético. Então assim, a gente espera, pede muito a Papai do Céu que ele consiga sim ir pro jogo. Então, assim, o meio de campo, teoricamente, seria ele e o Alexandre. Porque, cara, os dois que conseguem dar uma sustentação. O Alexandre tem um pouco melhor a saída de bola, trabalha bem, tem um bom passe. Então, assim, a gente fica na expectativa de ver um grande jogo do Galo amanhã, com o Franco de volta, se Deus quiser. Agora, fica o maior questionamento. Hulk tem que ser titular ou não? Por quê? Cara, se o Galo não conseguir, né, tiver empatado, pode ir para prorrogação. E aí, cara, a gente não sabe se o Hulk estaria com esse pique todo para jogar prorrogação e talvez chegar aos pênaltis. A gente espera que isso não aconteça. A gente acredita muito na vitória do Atlético dentro dos 90 minutos, que o time pode, né, mostrou no jogo
no último jogo fora de casa, né, da fase de mata-mata da Sul-Americana. Não começou tão bem o primeiro tempo, o segundo tempo equilibrou muito a partida, melhorou demais, empatou e se tivesse mais 5 minutos, teria vencido. E aí, cara, o jogo dentro de casa foi jogo de almanaque, jogo histórico. O nosso Galo amassou e conseguiu essa classificação para a final. A gente espera, sim, uma atuação, né, igual a que foi na nossa arena, porque foi o melhor jogo, sem sombra de dúvida, do Atlético no ano de 2025. Então, jogo de mata-mata, a gente tem visto que o Atlético tem jogado melhor. Então, ainda mais agora na era Sampaoli, com esse jogo que está na nossa memória, está fresco ainda, e a gente espera sim uma grande vitória no mesmo estilo que foi a classificação para a final. Então, se Deus quiser, a gente vai estar comemorando amanhã esse título inédito, e eu acho que o Hulk vai pegar de volta a braçadeira de capitão para levantar a taça. Então eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.